Bom dia, boa tarde, boa noite, lunáticas! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Lara Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pela edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil, que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. O episódio de hoje tem como tema o nosso sangue, as formas como podemos ritualizar o nosso ciclo menstrual e o potencial terapêutico de trabalharmos com o nosso ciclo. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, eu acho que é importante a gente começar falando um pouquinho sobre o que é o nosso sangue menstrual, né? Para começar, vocês já pararam para se perguntar de que é composto o nosso sangue? Bom, ele é composto por, sangue, células de tecido do endométrio, muco e outras secreções vaginais e algumas bactérias e micro-organismos. Durante todo o período menstrual, uma mulher libera entre 30 e 80 ml de sangue, ou 30 e 50 ml de sangue, depende da fonte que você encontre. Além de ser uma forma do nosso corpo se equilibrar quando não há fecundação de óvulos, o fluxo menstrual é uma forma também do corpo descarregar as toxinas. A gente já viu em um episódio aqui que bioquímicos descobriram que o nosso sangue menstrual contém proteínas mal metabolizadas. Então, o nosso corpo ele também vai se reequilibrando. Uma conexão maior com o nosso corpo e, por consequência, com o nosso sangue, tem o potencial de fazer diminuir sintomas pré-menstruais e também de nos colocar em maior sintonia, não só com o nosso corpo físico, mas também com o nosso corpo emocional. Uma das formas de fazer isso é através de uma prática chamada plantar luas. Você já deve ter escutado essa expressão antes, mas se não escutou, não se preocupe. Plantar a lua nada mais é do que a prática de devolver o seu sangue à terra. Existem registros de algumas civilizações antigas, assim como de algumas culturas indígenas, de que no momento de sua menstruação, as mulheres eram reunidas em uma tenda vermelha ou em um outro espaço restrito somente a elas e ficavam de resguardo até a sua menstruação chegar ao fim. Nesse espaço, as mulheres ficariam de cócoras e permitiriam que seu sangue voltasse diretamente à terra. Tem uma civilização chamada Civilização Sioux, também conhecida como Civilização Lakota, que fala de uma profecia. Quando as mulheres deixaram de devolver o seu sangue à terra, os homens tiveram que começar a matar. A matança desenfreada de animais, as guerras e todo o derramamento de sangue deveriam suprir a necessidade de nutrientes da terra. A profecia ainda diz que, quando todas as mulheres devolverem seu sangue à terra mais uma vez, a necessidade do sangue derramado pela violência acabará. E essa profecia tem um certo respaldo científico, viu? Porque o sangue menstrual tem a presença de nitrogênio, potássio e fósforo, que são elementos importantes para o bem-estar da terra. Então, ao plantar a sua lua, estamos também contribuindo com o equilíbrio natural do nosso ambiente. Então, Lara, é só eu me agachar em um vaso de planta e expulsar meu sangue direto na terra? Assim, se você sentir a vontade de fazer isso, faz, porque sangrar na terra é bem bom, já fiz e recomendo, mas a possibilidade mais conhecida é através do uso do coletor menstrual ou de um absorvente de pano. No caso do coletor, basta diluir seu sangue na proporção de 1:3, ou seja, onde tiver 1/3 de sangue, coloque 2/3 de água, e escolha umas plantas que você deseja regar na sua casa, no seu jardim. E no caso do absorvente de pano, você pode lavar o absorvente em um balde de água e regar suas plantas com sangue diluído depois. É importante nesse processo acompanhar como as plantas vão reagindo também à prática de plantio da lua, especialmente com relação à quantidade de sangue e água na terra. Outra possibilidade para o nosso sangue é a prática de pintar luas.
Pintar nossa lua é muito especial também porque permite a utilização do corpo como instrumento, como quadro, como tela, como pincel, como plataforma, como tudo que der na telha. Depende do ritual que você desejar fazer. Seja passando o seu próprio sangue no corpo, despindo-se de preconceitos de que seu sangue é sujo ou impuro, seja utilizando o sangue como tinta para pintar. Existe uma artista romena chamada Timi Pál que usou o sangue menstrual de 9 meses para pintar um feto na obra The Diary of My Period. A artista sul-africana Zanele Moholy tem uma série chamada Period Pains, uma crítica à prática de estupro corretivo que acontece na África e que são justificadas pelos seus agressores como uma forma de, abra muitas aspas aqui, corrigir mulheres lésbicas. A artista Mei Lin Su usa seu sangue menstrual em performances públicas. As possibilidades são muitas, mas você pode simplesmente usar uma folha de papel e o seu dedo, ou um pincel para pintar. Se você quiser, você pode deixar um pincel reservado só para isso. Outra prática incrível para se fazer com seu sangue é o que eu chamo de encantar luas. Encantar luas seria utilizar o sangue menstrual para fazer feitiços e magias. Encantar luas é uma prática que não precisa estar associada com uma crença específica. Chamamos de magia, mas a realidade é que trata-se de um ritual, e um ritual é apenas uma forma lúdica de colocar nossa intenção concentrada em um ato ou um objeto. Uma prece pode ser um ritual, assim como acender uma vela pode ser um ritual. Bom, na medicina chinesa, o sangue menstrual estava associado à expressão da essência da mulher, o yin. Ele também é ou já foi utilizado em diversas culturas como ingrediente de feitiços. Na Mesopotâmia, há registros de bonecas feitas de sangue e terra como parte de um feitiço para a fertilidade. As magias e os encantamentos que você pode fazer dependem muito de como você enxerga o seu sangue. Para você, o seu sangue é um recipiente vazio ou um recipiente poderoso? Se você considera, por exemplo, que o seu sangue tem uma simbologia de limpeza e depuração, você pode fazer rituais alinhados a esse propósito. Se você enxerga o seu sangue como um símbolo de fertilidade, criação e abundância, faça rituais alinhados a esse propósito. Lembrando que a sua escolha não precisa em nenhum momento ser definitiva. O ritual que você decide fazer com o seu sangue pode variar de ciclo para ciclo, a depender de como você se sente, da lua em que você sangrou, do processo que você está passando no momento, enfim, das circunstâncias. Para esses rituais, o sangue menstrual pode ser utilizado na forma líquida, seca ou em pó. Para secar o sangue, basta deixar o sangue que você coletou, e nesse caso precisa ser um coletor, porque ele não pode estar diluído em água. Para secar o sangue, basta você deixar o sangue que você coletou, e nesse caso precisa mesmo ser com um coletor, porque o sangue não pode estar diluído em água. E aí você deixa esse sangue em uma vasilha de vidro, num lugar fresco, com exposição solar indireta, e em alguns dias, talvez até menos, a depender de onde você estiver, você vai perceber que o sangue secou. Esse sangue seco pode ser utilizado para rituais imediatamente ou conservado, seja em pedaços pequenos ou em pó, para ser utilizado no futuro. Pode parecer estranho se você nunca fez um ritual desses, mas se você tiver vontade, se permita viver isso pelo menos uma vez, sem julgamentos. O sangue menstrual é muito utilizado em feitiços de cura, de proteção, de quebra, de amor. Pode ser relacionado também à fertilidade, à abundância, à realização. Pode ser usado para vestir velas ou ferramentas usadas em rituais pessoais ou mesmo em nossos altares. Eu falo vestir aqui no sentido de passar o sangue em objetos, seja com as mãos ou com um pincel, que você deixa separado para isso. Talvez o mesmo que você use para pintar a sua lua. O sangue também pode ser utilizado para escrever sigilos, que na feitiçaria são aqueles símbolos que são criados com a intenção de manifestar algo. Outras possibilidades são misturar o sangue com argila e passar no corpo, ou criar uma escultura, diluir o sangue em água e usar em um ritual de banho, usar o sangue como uma oferenda, ou até mesmo usar na prática de tassiografia, que é aquele tipo de divinação que é feito com xícaras de chá, café ou outros líquidos. E caso você não tenha ciclos menstruais por qualquer motivo, você pode utilizar um líquido como chá de hibisco, vinho, suco de uva, ou o que mais vier à sua cabeça como um representante para fazer os seus rituais. Como falar do nosso sangue ainda é algo tabu e algo estranho, eu quis trazer aqui algumas experiências de outras mulheres que
tem feito trabalhos e rituais com o seu sangue durante a sua menstruação. Eu chamei Jéssica Reis, que é baiana, de repente quase 30, dentista, artista, educadora. Pela manhã produz artigos científicos, de tarde cria composições coreográficas e à noite sonha com Paulo Freire sendo presidente. O sonho de todos nós. Cissa, conta pra gente. Sobre os rituais que eu costumo fazer no período menstrual. Eu não tenho rituais muito fixos, assim, né? Para o período menstrual especificamente. Eu sigo de uma forma muito intuitiva, mês a mês, de acordo com o que aquele ciclo me traz. Geralmente eu tenho uma oscilação de humor muito grande no período de TPM. Então, desde a TPM até o final da menstruação, eu costumo fazer meditações mais longas. A meditação já é uma coisa que eu faço na minha vida naturalmente, todos os dias, sempre que possível, mas nesses períodos eu fico em estado meditativo por mais tempo, muito para conseguir entender mesmo essa essa variação de humor e essa exacerbação de sentimentos, assim. E aí eu procuro investigar em mim o que pode estar influenciando todas essas alterações, né. Então, se em algum mês eu estou mais melancólica ou mais entristecida, eu procuro meditar sobre possíveis causas externas que estejam relacionadas a isso. Se eu estou mais irritada, eu procuro, meditar sobre frustrações que podem estar influenciando nessa irritação, e aí acaba sendo um momento meu, né, intuitivo, ritualístico também, porque eu entro em contato muito comigo mesma, e eu costumo anotar no meu diário, né, eu tenho um plannerzinho que também é diário, é planner de tarefas, é meio tudo junto, e aí eu costumo anotar sobre que tipo de humor eu estou tendo naquele ciclo, se está variando muito, se está variando pouco, se está mais constante para um lado do que para o outro, para melancolia, para frustração, para euforia, enfim. E eu anoto também as conclusões que eu acabo encontrando nas meditações, né. Então, se eu percebo que a minha irritação está associada a uma frustração no trabalho, eu anoto isso para que depois eu consiga fazer essas conexões de uma forma mais rápida, caso aconteça de novo no futuro. Com o meu sangue especificamente, eu já tentei usar o sangue, para plantar a lua, né, que era diluir o sangue em água e usar para regar as plantas, mas comigo não deu muito certo. E aí foi um tipo de ritual que eu acabei abandonando, assim. Não sei explicar muito bem, mas eu não senti essa conexão tão profunda, e acho que isso passava para as minhas plantas também, porque elas não ficavam tão bem quando eu regava elas plantando a lua, elas não ficavam tão saudáveis assim. Talvez agora que eu me sinto mais equilibrada e mais saudável, fisicamente mesmo, né, eu consiga trazer de volta esse ritual e fazer funcionar. Não sei, talvez no futuro eu tente de novo. E aí, durante o período menstrual, tem uma prática que eu trago sempre também, que é o uso do chá, que eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó e que foi sendo repassado, assim, pelas gerações, que é usar o chá para lidar com vários sintomas físicos mesmo que a gente tem durante a menstruação. E aí, hoje eu trago esse hábito para um lado ritualístico também, porque eu aproveito ali o momento do final do dia, aquela hora que eu só quero ficar em paz mesmo e desligo de trabalho, desligo de compromisso. E aí eu esquento a minha água, faço o meu chá e entro nessa conexão maior, assim, de sentir o chá atuando no meu útero, atuando nas minhas cólicas, enfim. E um chá que eu faço muito uso é o chá de camomila, que a minha avó sempre recomendou para períodos menstruais.
Eu utilizo chá de canela e chá de salsinha também, principalmente para lidar com cólica, naquelas menstruações que tem mais formação de coágulo, né? Recentemente eu tive um pólipo no útero e esse pólipo trouxe muitos coágulos para minha menstruação e isso me dava muita cólica. E os chás de canela e de salsinha me auxiliaram muito nesse momento, até eu poder retirar esse pólipo e regularizar de novo a minha menstruação. E aí, lembrando também que esses chás têm um potencial abortivo, né? Então, pessoas que têm a possibilidade de estarem gestacionando precisam fazer uso com cuidado, mas os dois, tanto a canela quanto a salsinha, eles atuam muito nas contrações uterinas, né? Aumentam as contrações uterinas e a salsinha, além de tudo, ainda é anticoagulante. Então, esses fatores combinados ajudam muito a quem tem muita cólica. E nesse momento em que eu faço meu chá e que eu sento com a minha caneca quentinha e eu me enrolo em um cobertor quentinho e eu vou tomando esse chá, eu vou mentalizando a ação dele no meu útero e na minha menstruação. Isso também entra para um lado ritualístico para mim. E por enquanto são esses hábitos que eu tenho. Que eu já fiz, que eu deixei de fazer, recentemente eu deixei de fazer a mandala lunar. Era uma prática ligada ao ritualismo, porque eu trazia como uma ferramenta de autoconhecimento e de associação a esse estado introspectivo e meditativo, mas que eu abandonei recentemente porque entrou num ponto de obrigação, assim, sabe? Como eu falei antes, eu sou muito intuitiva em relação aos meus rituais, então eu fui percebendo que eu estava saindo desse campo prazeroso e de fazer algo que me dá um estado de espírito e emocional gostoso para algo que era obrigatório e que eu estava fazendo só para preencher uma tabela, assim. E aí eu abandonei. Mas, por outro lado, eu comecei a adotar a prática de, após as meditações, eu poder escrever os sentimentos que vieram, algumas conclusões que eu possa ter tirado. Então, no meu planner, que é uma baguncinha, assim, né? Tudo junto e misturado, é meio diário, é meio agenda de tarefas. Eu faço pequenas anotações sobre isso assim que eu saio da meditação e tem sido uma excelente ferramenta como uma espécie de ritual a longo prazo, assim. Depois de algum tempo eu revisito essas anotações, eu releio como eu estava em algum momento e vejo como faz sentido num espectro maior, assim, né, analisar o período da minha vida com todos os sentimentos que eu tive naquele ciclo menstrual. E é isso. Os meus rituais não são muito definidos, com início, meio e fim, mas são muito adaptados para uma rotina de vida um pouco mais agitada e tem funcionado bastante para mim, pelo menos. Nossa segunda convidada é Natália Miranda, que é paraibana de nascença, mas tem Salvador como terra-mãe. Ela é fotógrafa autodidata, trabalha como diretora de fotografia, operadora de câmeras, tio, produtora. Ela tem um vasto trabalho autoral artístico e experimental, tendo desenvolvido investigações fotográficas relacionadas ao universo do sagrado feminino. E além disso tudo, Nath é uma bruxona que veio compartilhar com a gente as suas experiências com rituais com seu sangue e durante os seus ciclos menstruais. Meu Deus. Então, a menstruação, né, para mim, particularmente, é quando eu estou no meu ápice do meu poder criativo. Então, eu uso o sangue de diversas maneiras. O sangue é muito nutritivo, né? Poderoso, rico, é matéria orgânica. Então, tem rituais desde plantar a lua, como fazer skincare, por exemplo.
Se o sangue vai fazer bem para a terra, ele faz bem para o meu corpo, para o meu rosto. Então eu uso ele, às vezes eu coloco ele na máscara de argila. Eu uso muito o meu sangue também no meu perfume. Eu faço meu próprio perfume, coloco minhas gotas de sangue. Eu uso o sangue para untar velas, abençoar os meus cristais, fazer amuletos. Eu seco ele, passo ele pozinho e misturo com barro, com argila e faço amuletos. O sangue é uma poderosa ferramenta para a gente marcar território também, né? A nossa essência pessoal. Então eu unto minha porta com meu próprio sangue. Eu eu coloco também bebidas, né? Bebidas de celebração para fazer poções e encantamentos. Colocar umas gotinhas do seu próprio sangue numa taça de vinho também é muito poderoso. E como matéria artística também, né? Para fazer aquarela de bordado, para usar como tinta. É, enfim, eu acho que essa conexão com a gente, com o nosso próprio sangue, nos possibilita encontrar a criatividade, né? Dentro da gente. O nosso próprio poder de criar. Essa conexão com o sangue e consigo mesma é uma cura, assim que eu vejo. E por fim, mas não menos importante, contamos também com a participação de Cirque Hart, artista visual, diretora de arte, arte educadora, artista com a variedade de trabalhos do digital ao manual, de diferentes linguagens, todos com uma expressão sensível e conectada à natureza ao nosso redor. Cirque, conta pra gente as suas experiências. Tudo nasceu com uma pesquisa que eu comecei a fazer com tintas naturais e um belo dia eu fazendo pintura com elas, eu me dei conta que eu não tinha um vermelho. E aí eu fiquei nessa pesquisa, né, de raízes, de folhas, que trouxesse esse vermelho para dentro dessa paleta de cores que eu estava querendo usar. Então era lua cheia, eu estava dentro do meu ciclo, então eu tive essa ideia de fazer essa pintura, né, com o meu sangue. Foi um processo bem interessante, né, porque o cheiro, ele tomou conta da minha casa por completo, né, e foi uma grande imersão mesmo, assim, de aceitação, né, de amor a mim mesma, né, ao que me pertence. E desde aquele dia eu tenho sempre feito assim, né, quando eu tenho tempo, né, porque exige tempo, tem que ser naquela hora, eu não uso um sangue que eu guardo e vou usar depois, né? Eu retiro do meu coletor e naquela mesma hora eu uso e é tudo muito feito dessa forma, assim. Eu não coloco na geladeira, assim, nunca coloquei, né? Então eu também, nesse mesmo momento, assim, durante essa pintura, me veio que eu sempre faria mandalas, né? Que é sempre relacionado a, a, a rituais, né? Ritualizar esse momento, né? Mandala para mim tem muito isso de ritualizar, né? Ritualístico. Na capoeira, né? Tem isso, no samba de roda, né? Eu sou muito ligada a círculos, eu amo círculos demais. E é isso. Essa foi a minha relação inicial, né? Como eu comecei a pintar, como eu iniciei, né? Eu, como apareceu para mim essa, essa vontade. E é isso, é fazer desse momento, né? Eu acabo fazendo desse momento um momento de agradecimento também, porque é um agradecimento por esse novo ciclo, né?
por essa deixando o que precisa ir, e deixando ir e agradecendo ao mesmo tempo por esse novo ciclo que vai se iniciar, né? Renovada e grata, né? Porque é uma bênção quando a gente compreende que o nosso ciclo é uma bênção para nós mesmas, né? A gente, ao invés de pedir que ele passe logo, a gente acaba entrando nessa onda, né? Poderosa que é estar em conexão. Estar em conexão com esse momento, né? Dessa necessidade de uma nova paleta, da necessidade de dentro da minha paleta de cores, né? Ver que está faltando esse vermelho me fez olhar para mim mesma e né, me observar e ver que eu já tinha esse vermelho e estava em mim, né? Loucuras. Mas é isso. Muito obrigada às mulheres que participaram do episódio de hoje. A Cissa, a Nath, a Cirque, muito obrigada pela contribuição de vocês. Obrigada a vocês que estão aqui nos escutando até o final. Esse episódio do Lunáticas foi trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UNFPA, através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org para saber mais sobre os projetos. E siga-nos nas nossas redes sociais em @fundoelas e @nossos_ventres. Até o próximo episódio.